Em 1492, Colombo descobriu a América e desembarcou nas Antilhas. Por séculos, potências europeias lutaram por esta cadeia de ilhas, estendendo-se por mais de 4.000 quilômetros de norte a sul. Os espanhóis cederam as pequenas Antilhas a franceses e ingleses, preferindo as grandes Antilhas, mais ricas ao norte. Nosso cruzeiro nos levará das pequenas às grandes Antilhas. Destino, Cuba. O Levant, com bandeira francesa, aproxima-se de São Bartolomeu. Apesar do tamanho e manobrabilidade, a aproximação é difícil, com tensão na ponte. Afunda tudo. Nós vamos conseguir, eu tenho fé. É muito mais tranquilo se você já estiver vindo por aqui, porque as rotas já são familiares. E isso tira um peso dos ombros. Se não conhece a região, você se informa antecipadamente. Como marinheiros, sempre contamos com instruções náuticas, mapas e os valiosos conselhos transmitidos por outros capitães. Nós pesquisamos. Preparamos-nos religiosamente, pode-se dizer. O Levant encontra-se agora ancorado. A tripulação encarregada do desembarque ruma de barco a remo para o porto de Gustávia, capital de São Bartolomeu. São Bartolomeu foi nomeado em homenagem ao irmão de Colombo, Bartolomeu. Habitada por índios caribenhos, essa área de 25 quilômetros quadrados foi esconderijo de piratas, povoada por franceses no século XVI. Luís XVI vendeu a ilha à Suécia, então Carenage virou Gustavia. Devolvida à França em 1876 por 320 mil francos, Bartolomeu é um destino moderno, atraindo turistas ricos a seus hotéis luxuosos. Enquanto as Antilhas são um cruzamento cultural entre África e Europa, São Bartolomeu tem 95% de população branca vinda do oeste da França, da Bretanha. O Carnaval de São Bartolomeu, embora menos grandioso que os de Trinidad ou Martinica, visa reanimar a ilha. Alguns a veem monótona, outros calma e elegante. Longe vão os dias da navegação especializada pelos recifes de Gustavia, quando São Bartolomeu formava os melhores navegadores do Caribe. Conheci vários marinheiros de São Bartolomeu. Até os que navegaram em 5 mastros, sem sextante. Eram ótimos. Quando navegávamos pelas ilhas do Caribe, São Bartolomeu, Guadalupe, Martinica e até mesmo por Santo Domingo, levávamos muitas coisas. Sal, diversos animais e peixe salgado. Falávamos francês, inglês e alguns espanhol, então era bem fácil. Em 20 anos, a economia de São Bartolomeu tornou-se dependente do turismo. É fácil entender a nostalgia dos moradores antigos, pois em 1970, cavalos eram o único meio de transporte aqui. O Levant segue das Grandes Antilhas para a República Dominicana. O Levant, escoltado por golfinhos, entra na Baía de Samaná, na República Dominicana.
Tripulação, cozinheiros, marinheiros, secretárias correm para ver o show. Na Bahia, o capitão guia o navio para a zona de avistamento recente de baleias. Em dezembro, dezenas de cetáceos deixam as águas frias do Canadá e Islândia para passar o inverno nas águas quentes da Bahia. Em janeiro de 1493, Cristóvão Colombo chegou à Baía de Samaná. Ele não viu baleias, mas descreveu suas margens, com coqueirais exuberantes, como o lugar mais belo após o paraíso. Contudo, foi recebido com flechas dos índios Siguaio, então não desembarcou. O Levant ancora, mas ninguém desembarca antes da checagem de documentos por alfândega e polícia. É rotina. Audrey volta às cabines enquanto passageiros tomam café. Toda manhã, ao trabalho, alguém sempre cumprimenta e diz: "Olá, como você está?" Isso nos põe de bom humor. Em terra, na rua, ninguém saúda assim. É um ambiente familiar, nunca está só. Golfinhos e baleias foram ótimos. Todos saíram para vê-los. Foi a minha primeira vez, por isso foi um momento muito marcante. Deixou a tripulação de bom humor o dia todo. De bom humor, as autoridades finalmente chegam. Cruzeiros são raros aqui, então a curiosidade aumentou a delegação oficial. Fundada no século XVIII por famílias das Canárias, Santa Bárbara de Samaná é uma vila modesta no coração de uma província agrícola. O mercado é o destaque da cidade, com bananas, pimentas e inhames à mostra. Conforme a tradição africana, vem aqui para rir e negociar. O mercado é a vida. Em Quisqueia. Um obelisco antigo, homenagem à nossa população aborígene, com pinturas desgastadas, serve como lembrete de que em menos de um século de colonização, a maioria dos índios aruaques e taínos foi massacrada ou morreu de doenças trazidas pelos espanhóis. De Santa Bárbara de Samaná, vamos ao Parque Nacional Los Aitizes, que se estende por 60 quilômetros pela Baía de São Lourenço.
Após passar por formações cáusticas que emergem do mar, aproximamo-nos de onde o mar e a terra se fundem. Este é o mangue. Lentamente, entramos num manguezal com raízes aéreas emaranhadas. Nesta floresta virgem e úmida, os últimos taínos buscaram refúgio dos conquistadores. Aqui, nas paredes destas grutas marinhas, nas sombras, os artistas taínos recriaram um mundo perdido, onde o homem vivia em harmonia com a natureza e rodeado de animais. Apenas ritos xamânicos detinham os segredos deste mundo. Os guardas nacionais que lá vivem atualmente vigiam os vestígios da cultura indígena e os animais das pequenas ilhas da Bahia. Ao pôr do sol, o Levant sai da baía de Samaná. Passageiros e tripulação preparam a festa. Rumo a oeste, o Levant navega em direção às Bahamas. O capitão e o piloto das Bahamas procuram um ponto de ancoragem adequado, que seja conveniente para os passageiros e, ao mesmo tempo, seguro para a embarcação. Eles se certificam de que o local escolhido proporcione não apenas conforto aos que estão a bordo, mas também garanta a total segurança da embarcação. Fenômenos climáticos ocorrem. Ontem vimos isso em Samaná. Certas condições afetam a profundidade da água, como ontem em Samaná. Ou aqui, onde tudo é areia. Por isso, mesmo pequenas mudanças nas correntes criam ravinas. Os níveis variam, então os mapas não são 100% precisos. É uma questão de experiência. Quando você já navegou por aqui algumas vezes, consegue ter uma noção se a água está ou não suficientemente profunda. Quentin, passa disso. Vamos ancorar um pouco mais à esquerda do que da outra vez, um pouquinho a bombordo, para garantir que as profundezas correspondem ao que temos.
navio está seguro. O desembarque pode começar. Deslizando sobre um mar turquesa límpido, atracamos na Grande Inágua. Em espanhol, Inágua significa cercada por água, nome ideal para esta ilha ao sul das Bahamas. Da torre do farol, a ilha parece um enorme disco plano flutuando no oceano. Vejo. Ao contrário de Nova Providência, Eleutera e capital das Bahamas, Grande Inágua não depende de turismo, lojas francas ou bancos offshore. É uma ilha pacífica, seus habitantes a mostram com orgulho e humor. Grande Inágua, há só 3 grandes: Deus, Grã-Bretanha e Grande Inágua. Apesar da independência em 1973, as Bahamas ainda mostram traços britânicos. Por exemplo, crianças usam uniformes. Fotografem e tentem identificar cada imagem. Aqui na escola, temos 247 alunos no total, do 1º ao 12º ano. Na ilha, são cerca de 1.000 pessoas. Para onde vão os alunos? Daqui, eles seguirão para a cidade de Nassau ou para uma das universidades nos Estados Unidos. Tchau. Adeus. Com Cuba em mãos de revolucionários, turistas voltaram-se para as Bahamas. O turismo e o tráfico de drogas cresceram rapidamente. Milhares de ilhas na área ajudam traficantes de drogas. A missão da Guarda Costeira Americana é combater os traficantes e vigiar os imigrantes cubanos. O meu nome é Tenente da Marinha James Knapp. Eu faço parte da Guarda Costeira dos Estados Unidos e estou aqui na Grande Inágua a pedido do governo das Bahamas para auxiliá-los na localização de traficantes de drogas ilegais. Recentemente, na última semana, encontramos cerca de 450 quilos de cocaína nas ilhas Crooked e Acklins. Ocasionalmente, também vemos migrantes chegando de várias nações caribenhas diferentes que estão se dirigindo para as Bahamas ou para os Estados Unidos. Temos de prestar especial atenção à nossa navegação porque respeitamos as águas territoriais e o espaço aéreo de Cuba e não nos é permitido voar para águas ou espaço aéreo cubano, por isso temos de manter essa separação. Tenho de o felicitar por um voo de teste quase bem sucedido. Obrigado. Não correu tão bem como esperávamos. Flamingos raros sobrevoam o Lago Windsor. Na primavera, acasalam e dezenas de milhares de flamingos reúnem-se aqui. Esta pintura viva, obra-prima da arte abstrata, este choque de branco e cinza, é a maior salina a céu aberto do mundo. A produção de sal, que representa 1% do produto nacional bruto, fica atrás dos 40% gerados pelo turismo, mas é uma das raras indústrias locais das Bahamas. Nós enviamos e exportamos sal para todas as partes do mundo. Antes de chegar ao Canadá ou aos restaurantes parisienses, o sal da Grande Inágua acumula-se, criando os picos mais altos da região.
Os pratos que crio são feitos com ingredientes das ilhas, como batata doce e inhame. Encontro mulheres locais que compartilham receitas e me dão dicas. Criamos novos pratos, dando um toque francês às especialidades regionais, com êxito. Após velejar, o Levante chega à costa cubana ao amanhecer. Graças ao calado de 3,5 metros do Levante, o navio pode ancorar perto da costa. Estamos no nordeste do país. A Baía de Barai permanece intocada pela crescente indústria turística de Cuba, reativada por Havana para impulsionar a economia debilitada. Os músicos esperam ganhar uns pesos, o que é compreensível, já que o salário mensal em Cuba é de cerca de $2. Mas eles tocam pela alegria. Disse que Cuba é a terra da música, e é verdade. Da mais pequena aldeia a Santiago e Havana, a música enche o ar que respiramos. As atividades de Barai giram em torno da agricultura e pesca, com a ostreicultura trazida nos anos 50 por camaradas chineses. Eu sou o responsável pela criação de ostras aqui nesta localidade. Os trabalhadores iniciam a jornada bem cedo, por volta das 6 horas da manhã. Eles estão voltando com o barco cheio da colheita de hoje. Eles têm que regressar, pois após certo tempo, a corrente fica muito forte, impedindo-os de trabalhar as ostras. A maioria desses agricultores não sustentava suas famílias. Não se assemelham mais ao guajiro, o camponês cubano que cavalgava pela aldeia. Apegado à sua terra, o guajiro vive com a família em sua humilde casa, com animais soltos lá fora. É uma vida simples e bem independente. A aldeia chama-se Brasito. Somos rurais. As pessoas aqui são humildes. Somos todos da mesma família. É o que dizemos por aqui. Vivemos como os agricultores cubanos nos campos. Passamos o dia inteiro nos campos e à noite assistimos à televisão. É basicamente isso. Crianças vão à escola. Tem vida normal. É impossível olhar para as Ilhas das Antilhas sem ver os vestígios de Cristóvão Colombo. Seguimos Aliane, Jorge e Adriana, 3 jovens estudantes, até um monumento peculiar cercado por coqueiros.
O que a escola ensinou sobre Cristóvão Colombo? Ele não tinha conhecimento de que acabaria por encontrar estas terras. Sua intenção era chegar às Índias. Ele chegou a bordo da Santa Maria. Na Santa Maria, ele trouxe 40 tripulantes. Ao todo, com as 3 caravelas, eles somavam 90 tripulantes. Ele desembarcou em 28 de outubro de 1492 e, de fato, chegou em Punta Gato. Chegou por ver 2 casas aborígenes. Este monumento foi erguido 500 anos depois que Cristóvão Colombo desembarcou aqui, e presumo que é por isso que esta terra é tão procurada e valorizada. Esta terra é cobiçada e bastante valorizada por muitas pessoas. O monumento tem formato triangular que representa a parte europeia. Ele simboliza a penetração da cultura europeia, com seu estilo neoclássico, em todo o continente americano. A parte aborígene é uma réplica exata de objetos feitos por povos aborígenes que foram encontrados aqui. Estátuas de seus deuses, amuletos e estatuetas de animais. Notaremos que a parte aborígene é semicircular. É porque as casas aborígenes eram assim. Danças e rituais religiosos ocorriam no centro da aldeia onde as pessoas se casavam. Eles adoravam o deus Batos. Era o centro da vida aborígene. Após 5 séculos de história tumultuada, como as ondas do oceano, os sonhos do povo cubano se chocaram com as duras leis do mundo moderno. Esqueça a nostalgia revolucionária e o nome de Che Guevara na canção. O que os passageiros gostam é da emoção na voz. A clareza cativante de sua amada presença, tão cheia de calor e ternura, envolvendo-nos com sua essência preciosa, é algo que nos toca profundamente. É o Che Guevara. Humano gloriosa e forte. Sobre a história, ela dispara com grande intensidade quando toda a cidade de Santa Clara se levanta. Se levanta para ter a oportunidade de te ver. Aqui permanece, em toda a sua clareza, a inesquecível e querida transparência de sua presença, comandante Che Guevara. Contornando. À ponta leste de Cuba, o levante deixa o Oceano Atlântico e entra no Mar do Caribe. Sou da Marinha Mercante em Marsella. Estou a fazer um estágio de 1 ano para ter uma ideia de como será a minha vida profissional mais tarde. É preciso estar atento, ficar de olho em tudo a bordo quando se está de vigia na ponte, garantindo o funcionamento dos instrumentos e evitando alarmes. É bem rigoroso.
Pensei que os oficiais se manteriam isolados, sem se misturar com os passageiros, mas há muita camaradagem entre a tripulação, mais do que imaginava. O Levante, um navio cargueiro, depois de atravessar a ponta leste de Cuba, deixando o Atlântico para trás e adentrando o Mar do Caribe, prepara-se para cruzar o trecho de mar que o levará a Santiago de Cuba. Atravessa agora o trecho de mar que leva a Santiago de Cuba. Um piloto cubano embarcou ao amanhecer. Com o piloto ao lado, o capitão supervisiona as manobras do navio. Comunicam em inglês, mas mal-entendidos são sempre possíveis. Todos contam com o piloto, com certeza, porque é ele quem conhece a área. Isso é especialmente verdade quando se chega a um lugar pela primeira vez. E o capitão controla tudo. Quando o piloto dá uma ordem de leme. Pronto. Assim. O capitão ouve e repete a ordem. Ele transmite a mensagem do piloto para o timoneiro. O capitão é sempre o responsável pelo navio, mesmo com o piloto a bordo. Com 400 mil habitantes, Santiago de Cuba é a segunda maior cidade da ilha. No extremo leste, a mais de 1.000 quilômetros de Havana, a capital, Santiago distingue-se pelas raízes africanas e, surpreendentemente, francesas. Santiago é a principal razão pela qual embarcamos nesta viagem. Porque a minha família tem muita história aqui. A minha mãe nasceu aqui. O meu avô tinha uma plantação e esteve envolvido na insurreição durante a Guerra da Independência. Nunca estive em Cuba. Então é interessante descobrir este país de que a minha avó tanto falava. Franceses, africanos, índios e espanhóis. Este mosaico étnico deu rica diversidade cultural. Santiago é o berço da música cubana. Fundada em 1515 por Diego Velázquez, Santiago de Cuba é a cidade mais antiga das Américas. Santiago prosperou como a primeira capital espanhola no Novo Mundo. Exemplos dessa época dourada são a Catedral, de 1522, reconstruída 5 vezes, e a Casa Velázquez, de 1516, por Hernán Cortés. Com varandas mouriscas, é a residência mais antiga da América Latina. Ignorada por mestres espanhóis em prol de Havana, Santiago ficou séculos no anonimato. Em 1791, 27 mil franceses fugiram ao Haiti e refugiaram-se em Santiago. As danças francesas se tornaram a última moda. A quadrilha era a mais popular. A música cubana autêntica surgiu ao misturar danças francesas com ritmos africanos. A casa do poeta e patriota José Maria Heredia data desse período. Ele lutou pela independência de seu país. Rebelde ontem, acolhedora hoje, heróica amanhã. O lema de Santiago não deixa dúvidas sobre sua participação nas lutas que marcaram a história de Cuba. Santiago homenageia seus heróis, Carlos Manuel Céspedes, pai da pátria, e Fidel Castro. Estamos atualmente em frente ao quartel militar Moncada, um local de grande importância histórica. O forte foi atacado em 26 de julho de 1953 por Fidel Castro e jovens revolucionários que queriam lutar contra Batista e o regime. Após o ataque, Batista ordenou selar os buracos de bala.
Quando o museu foi inaugurado em 1967, os buracos foram reabertos para que as gerações presentes e futuras e todos os que visitam o museu pudessem ver exatamente onde ocorreu o ataque. O ataque ao Moncada fracassa. Castro é preso e Batista hesita em meio à agitação. A epopeia dos barbudos de Che Guevara e da Revolução pode começar. Aqui vemos Fidel a se preparar para o ataque ao Moncada. Com um grupo de jovens homens pertencentes à geração do centenário. Foi naquele mesmo ano, em 1953, que Cuba celebrou o centenário de nascimento de José Martí, nosso herói nacional. No ar abafado do início da noite, distante dos dogmas da Revolução, os bairros de Santiago ganham vida como pequenas vilas na cidade. O tempo para e o lazer domina. O chachachá, o bolero, a salsa. A música cubana universalizada foi distorcida e esterilizada, mas na suntuosa mansão colonial, os dançarinos do cocoiá a revitalizam. A rumba é uma dança sensual, expressando o desejo masculino por uma mulher. Santiago é verdadeiramente única neste país. E isso vai além do fato de sermos os únicos a dominar a dança da rumba. É fundamental que vocês se lembrem que a nossa cultura é uma fusão de influências diversas. Influências vindas tanto da Espanha quanto da África. Foram essas as influências que me deram a ideia de criar um movimento de música e dança que estivesse em sintonia com a nossa cultura e os nossos costumes. Além da Espanha e da África, existe também uma influência francesa fundamental, e foi isso que nos permitiu criar o nosso próprio estilo musical.
Nosso cruzeiro terminou em Santiago. Enquanto o Levant se dirige às Pequenas Antilhas, seguimos viagem para Havana. Em Havana, a gigantesca Praça da Revolução está cheia dos fantasmas de Che Guevara, José Martí, e da Revolução Cubana, cujo aniversário é celebrado anualmente. Perto dos centros urbanos, algumas placas ainda atacam o inimigo Yankee, mas o fervor anti-americano diminuiu bastante. Abandonados pelos russos e estrangulados pelo embargo americano, os moradores de Havana afundam na crise econômica. Para combater, o país abriu as portas ao turismo. Em meio a clichês sobre as atrações de Havana, como música e charutos, é divertido ver carros americanos antigos. É um Chevrolet 55. Adoraria dirigir um carro moderno. Queremos oferecer um serviço aos turistas, os que gostam de carros. Dirijo para a empresa há 25 anos. E por isso me escolheram para dirigir os carros antigos. Quase 100 mil carros americanos antigos circulam pelas ruas de Havana. Bel Airs, Buicks e Thunderbirds, dos anos 40 e 50, compõem uma coleção impressionante. São mantidos e consertados de forma criativa para estender sua vida útil ao máximo. Cubanos amam seus carros americanos, mas estes escondem motores japoneses sob o capô. Táxis aguardam, mas a concorrência é forte com os táxis bicicleta. Havana tem patrimônio arquitetônico único nas Antilhas. Desde que o país abriu ao turismo em 1991, buscou-se compensar 30 anos de abandono. Belas casas coloniais dos séculos 17 e 18 esperam por reformas. Mas, por propaganda ou economia, a lentidão das obras é atribuída ao embargo. Bem, é uma pena, mas elas estão nesse estado por causa do embargo imperialista e da escassez de materiais e peças de reposição necessárias para as consertar. O embargo nos bloqueou por vários anos. Estudantes passeiam pelas alamedas sombreadas do Prado, repletas de casas elegantes. Este é o lugar para vir se você quer trocar de casa. As pessoas vêm aqui quando querem trocar de casa. Eu venho de Matanzas e quero ir para Havana. Então, eu vim aqui pessoalmente e escrevi a minha oferta num pedaço de papelão. Apesar das cicatrizes que lhe foram impostas pelo tempo e também pela ingratidão humana, o Malecón ainda continua a ofertar sua longa e colorida fileira de casas com colunas em tons pastel aos ventos do mar. Este bairro é uma homenagem viva aos anos 50, quando Havana, inebriada por dinheiro e drogas, era a capital decadente de um mundo no limite.
Tem sido extremamente complicado conseguir renovar o interior da casa. Então, por isso permanece assim. Nunca conseguimos fazer as obras necessárias no malecón, mas hoje, o projeto de Eusébio Leal, que classifica a área como patrimônio da humanidade, permitirá sua renovação como ocorreu em Havana Velha. O fim do malecón, vigiado, abre para a Baía de Havana. Os conquistadores escolheram este local seguro como sua base. Pela sua localização, Cuba tem um lugar vital na história espanhola desde a descoberta por Cristóvão Colombo em 1492 e a colonização por Diego Velázquez em 1510. Cuba é conhecida como a chave para o Novo Golfo e Havana é conhecida como a capital do Novo Mundo. Havana Velha, como sua catedral, foi restaurada, tornando-a um dos centros mais autênticos do Novo Mundo. É também uma meca musical vibrante, repleta de excelentes bandas cubanas. A famosa Bodeguita del Médio fica a poucos metros da Plaza de Armas. Esta mercearia de 1942 logo virou ponto de artistas. Hemingway vinha ouvir música e beber mojitos, um coquetel de rum branco, limão e hortelã. O compositor desta canção, que homenageia Che Guevara, também era um frequentador habitual e assíduo do famoso Bodeguita del Médio. A canção é tocada por todas as bandas em Cuba e tornou-se um verdadeiro hino nacional. Mas que história conta esta canção? A melodia intitulada Hasta Siempre Comandante narra a história autêntica e verdadeira da profunda conexão de Che Guevara com a população cubana, revelando a essência de seu relacionamento com o povo cubano. Quando o Che morreu, o autor Carlos Puebla quis homenagear sua partida e a tristeza do povo cubano. Então, mesmo morto, ele estava presente na memória, diz a canção. Ao se despedirem, Che dizia, Hasta siempre, comandante. Até sempre. E Fidel respondia, Hasta luego, comandante. Até logo. Então, Carlos Puebla nomeou a canção Hasta siempre, comandante, em memória de Che e do povo cubano. As paredes cobrem-se de autógrafos e fotos de visitantes ilustres. Embora hoje tenha mais turistas que artistas, a Bodeguita del Médio mantém sua autenticidade. É impossível mencionar Havana sem pensar nos seus famosos charutos. O tabaco é importante para os cubanos, não só por razões políticas e históricas, mas também econômicas.
A produção é alta e a indústria do tabaco representa um modelo na economia cubana. Um cubano que não fuma é apenas meio cubano, de acordo com o ditado popular, ou seja, é um cubano que não é completo. Na verdade, todos os cubanos fumam. Mesmo que fumar faça mal à saúde, faz parte da vida aqui. Nosso passeio por Havana termina com seu cabaré mais famoso. Fundado em 1931, o Tropicana é o único que se mantém aberto desde a Revolução. O show do Tropicana é kitsch, mas de alta qualidade. Reúne os paradoxos e fantasias de Cuba. É um mundo de brilho e glamour num país corroído pela recessão. Um elo com a era pré-revolucionária. É o Tropicana apenas nostalgia de dias passados? Ou será um vislumbre do futuro de Cuba?